Olá, meu expert e minha expert. Vamos bater um tema extremamente importante hoje aqui, atendendo a uma pergunta que foi passada para a gente, e nós elaboramos uma resposta que eu tenho certeza que essa dúvida aí também é de muita gente. Quem sabe até pode ser que seja a sua também. Nós vamos falar aqui sobre as certificações da Anbima, mas em paralelo com as funções autorizadas pela CVM de consultor, de analista de valores imobiliários, agente autônomo de investimento e administrador de recursos de terceiros, aquele da categoria gestor. Então, quando é que você precisa da certificação para trabalhar numa instituição participante e quando você precisa da certificação para ser um profissional liberal até, né? E quando é que entra, ou como é que forma entram essas certificações. Então o tema nosso é certificação para você poder trabalhar em uma instituição financeira e também ao mesmo tempo a certificação para você se tornar então um profissional independente de mercado. Então um tema bastante interessante. E a primeira questão que foi colocada aqui pelo nosso seguidor, né, é se existe alguma necessidade de nível superior para você obter a certificação da Anbima, né? Então a primeira resposta disso daí é o seguinte: o nível de formação acadêmica de cada profissional de mercado, né, é dado pela instituição participante. Para poder definir também a instituição participante é aquela que é sócia da Anbima ou é aderente aos códigos de autorregulação da Anbima. E para a gente responder logo de cara essa primeira questão, né, se é necessário nível superior para atuar no mercado financeiro, dentro de um banco, né, por exemplo, uma XP, por exemplo, um Banco do Brasil, por exemplo, um Banco Itaú, a questão é a seguinte: isso vai depender da organização funcional de cada banco, né? Então o banco ali vai dizer o que ele vai querer da pessoa. Por exemplo, talvez para um CPA 10 ele vai dizer que não há necessidade de nível superior, né? E que esteja cursando, por exemplo, um nível superior, ou que nem esteja cursando, talvez aí ele vai querer requerer um nível médio para a pessoa que é necessário o CPA 20. Então, mas é importante que você saiba, da mesma forma o CEA, né? É importante que você saiba que para atuar em uma instituição financeira, isso vai depender das regras de compliance de cada instituição financeira. Isso não é definido, então, pela Anbima. A Anbima, então, aceita com que a pessoa faça esses exames sem necessidade de requerer, na hora que você vai fazer o exame, né, na hora da inscrição do exame, ele não vai requerer de ninguém as certificações. Isso vai ficar por conta da instituição participante, né? Agora, caso o participante queira ter uma carreira solo, né, caso o profissional queira ter uma carreira solo, o que seria uma carreira solo, né? Ele vai ser, por exemplo, consultor de valores mobiliários para montar uma empresa, ou mesmo na pessoa natural, né, para poder atender aí ao cliente de forma individual, né? Então aí é um regramento. Então, se a pessoa também vai querer ser um analista de valores imobiliários, por exemplo, um analista grafista ou analista fundamentalista, ou ambas, né, analista técnico e também fundamentalista, então aí nós vamos ter que seguir regras aqui que nós vamos passar já para você aqui. Se ele vai querer ser agente autônomo de investimento, vai querer vender produtos de investimento, por exemplo, essas, né, que atuam na XP, que atuam no BTG, né, que vão vender produtos vinculados a essa instituição, essa distribuidora
de valores imobiliários, então aí nós vamos passar como é que funciona esse regramento. Da mesma forma, aquele que vai querer atuar como gestor, né, de recursos de terceiros ou administrador de carteira de valores imobiliários, né, aí então ele vai ter que seguir um regramento aí já dado pela CVM. Então essas profissões que eu falei, de carreira solo, de forma individual, então aí ele vai ter que obedecer regramento da CVM e não regramento da Anbima especificamente, né? Então, voltando aqui no ponto da pessoa trabalhar em instituição financeira, vai depender da organização funcional, dela pedir ou não. Por que acontece isso? Porque a instituição financeira já tem, é obrigatório que ela tenha, junto à CVM, um responsável pela distribuição, um responsável pela gestão de recursos. Então, a pessoa que atua dentro de uma instituição participante, né, da Anbima, ele tem um superior, tem alguém lá que já foi nomeado para a CVM como responsável por aquela área. Então não há necessidade de o profissional, do colaborador da instituição ter aquele nível, porque alguém já ficou responsabilizado na CVM, ele dentro da hierarquia funcional, ele é subordinado àquela pessoa, então ele não vai precisar ter nível superior para a CVM, vai depender então da organização dessa instituição participante, se vai requerer nível superior ou não. Mas dentro da carreira solo, já as coisas modificam bastante, né? Por exemplo, se a pessoa quiser ser um consultor de valores imobiliários, então ele vai ter que seguir aqui a resolução número 19 de 2021. Essa resolução 19 de 2021 exige que o profissional tenha nível superior. Então, quem quer ser consultor de valores imobiliários vai precisar fazer o exame da Anbima, que é o CEA, é a condição, né? É o exame CEA, e além disso vai ter que ter nível superior para que na hora que ele passar na Anbima, ele vai encaminhar a documentação para a CVM, né? E nesse encaminhamento da documentação para a CVM, ele vai ter que apresentar, entre outros documentos, o nível superior de formação. Para a pessoa poder exercer a função de agente autônomo de investimentos, eu estou falando tudo no campo da pessoa natural, né? A pessoa física. Para a pessoa exercer a função de agente autônomo de investimento, basta que ele tenha o nível médio. Ele fez ali a prova, passou no nível médio, né? Tem um diploma de nível médio, então ele vai poder trabalhar sem necessidade do nível superior. E a resolução CVM que cuida disso é a 16/2021. Então ele passando, ele vai encaminhar a documentação, e aí é feito via Ancord, né? A Ancord que faz a seleção, e então ele faz a prova, encaminha a documentação dele para a Ancord, a Ancord tem relacionamento direto com a CVM e vai receber então esse material dele e vai dizer então se ele está agora habilitado para ser agente autônomo de investimento, né? O consultor de valores imobiliários, ele faz o procedimento junto à CVM, porque não tem ainda uma instituição certificadora da função de consultor, né? E aí nós vamos falar um pouco então agora do analista de valores imobiliários. Então o analista de valores imobiliários é uma profissão independente já na sua origem, né? E a prova é feita, o material, né, de certificação, a entidade certificadora é a APMEC, né? Então a APMEC é que monta o conteúdo programático da pessoa que pretende ser o analista. E esse analista é formado por três provas. A primeira é o conteúdo brasileiro, chamado CB, né? Então, nesse conteúdo brasileiro cai tudo aí o que se refere ao mercado financeiro brasileiro e, basicamente, tudo o que se refere às instruções da CVM, né, e às circulares do Banco Central. Tendo sido aprovado nessa primeira
nessa primeira prova, ele vai poder escolher se ele vai querer trabalhar como analista técnico, grafista, né? Ou se vai querer trabalhar como analista fundamentalista. Se ele quiser trabalhar como analista técnico, ele vai ter que fazer a prova, também organizada pela BIMEC, sempre feita na Fundação Getúlio Vargas, né? De uma maneira que ele vai presencialmente e faz no computador da Getúlio Vargas, na unidade que ele marcou, né? Então ele faz ali a prova de analista grafista. Se ele quiser ser analista fundamentalista, então ele vai lá e faz a prova apenas de grafista, de fundamentalista. Agora, se ele quiser ter o certificado como analista pleno, né? Então ele vai ter que fazer o CB, vai ter que fazer o CT, né? Que é o analista técnico, e vai ter que fazer o CG1, que é o analista fundamentalista. Então, com essas 3 provas, ele pode solicitar ser analista pleno. Com isso, o que muda a vida dele, né? Ele vai poder falar de análise fundamentalista, as demonstrações contábeis de empresa, né? Vai poder falar do quadro econômico, se ele tiver formação nisso, e vai poder dizer também como é que ele vai operar no dia a dia com base em gráficos, né, em grafista, porque ele é formado para isso, né? Então, o analista pleno tem autorização para poder falar dessas 2 maneiras, né? E o último, né, gestor, o exame requerido é o CGA, né, a certificação de gestores da Anbima. A Anbima requer isso, é condição obrigatória, que ele faça o CGA. O exame atualmente, ainda, né, quando nós estamos gravando esse vídeo, em duas provas, mas já que ainda nesse segundo semestre de 2021, já entra aqui um modelo de 3 provas, né? Aí é feito pela Anbima. Esse profissional certificado com o CGA, ele vai poder atuar dentro de um conglomerado grande, como o Bradesco, como o Itaú, como o Banco Safra, por exemplo, gestor contratado, né? Mas ao mesmo tempo ele pode ter a sua própria empresa e ele ser uma gestora que a gente chama de gestora independente. Tem ali umas condições colocadas pela CVM, né? Para que a empresa exista, e aí ele seguindo, atendendo aquilo tudo, ele vai poder então ter uma empresa independente e vai poder fazer a sua gestão de recursos de clientes próprios dele, né? Então aqui, fazendo um fechamento, né, para se trabalhar em uma instituição participante, é a instituição participante que vai definir o grau de formação que ele tem que ter, e aí vai exigir para a função que ele está trabalhando, se é o CPA 10, se é o CPA 20, se é o CEA ou se é o CGA. Mas ele não precisa, por conta da instituição, ter nível superior. No caso, por exemplo, do CGA, ele vai precisar, para ser habilitado, ele vai precisar de nível superior, né? E quando a pessoa resolver ter uma carreira solo, quiser trabalhar de forma independente, então, para que ele possa ser consultor, tem que ter o CEA e tem que ter nível superior. Para ser analista, tem que ter o CNPI, né, naquelas condições que nós falamos, de 3 ou 2 provas, e tem que ter nível superior. Para ser agente autônomo, ele vai ter que ter a prova de agente autônomo de investimento, né, e aí pode ser que a CVM aceita que ele tenha nível médio. Para se constituir a pessoa jurídica, né, é necessário e obrigatório que tenha pessoa natural com autorização da CVM, né? Então, se vai querer montar uma empresa de consultoria de valores imobiliários, tem que ter um consultor. Se vai montar uma empresa uma casa de análise, né, como se fala, então tem que ter analista responsável. Se vai montar uma empresa uma gestora de recursos, tem que ter o gestor responsável. E se vai montar um agente autônomo, uma casa de distribuição de produtos, de produtos de investimento, todos os sócios que estiverem lá dentro, todos os sócios têm que ter a certificação agente autônomo. Pode ser uma pessoa natural, né? Pode ser uma empresa uniprofissional, com um sócio só, mas se tiver mais sócios, esse sócio também tem que ser credenciado como agente autônomo de investimento, tá?
Nós vamos, com o tempo, vamos ficar falando de mais detalhes de cada certificação, o que é importante em cada certificação, para poder deixar você aí mais atualizado, tá bom? Se você gostou aqui, então você dá um like aqui, né? Marca aqui para a gente ficar e se inscrever no canal, e nós vamos estar trazendo aqui bastante informações, e aí se você ativar o sininho, você vai receber os novos vídeos nossos por aqui, tá bom? Então é isso, até mais e muito boa sorte!